Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E é guerra. A guerra está aberta e vai continuar a guerra política no Brasil a partir de 1º de janeiro. E porque não há outra solução em relação à guerra que não seja enfrentá-la. Infelizmente, o que acontece é que o bolsonarismo, essa chaga que se abateu sobre o Brasil, esse desastre histórico que se abateu sobre o Brasil, fez com que não haja outra alternativa a não ser enfrentar a tentativa de implantação de um regime fascista no Brasil. Para ser mais claro, na verdade, o regime que querem implantar é um regime neonazista. O Bolsonaro e todo o seu entorno, na verdade, vamos falar português claro, minha amiga, meu amigo, não há dúvida, são neonazistas. A sombra de Hitler ainda assusta e ameaça a humanidade. Enfim, como não há outra fórmula, haverá que enfrentar. O Lula tem a exata dimensão de que não dá para terminar a campanha, todo mundo se acomodar e lutar pelo Brasil, a oposição fazer o que acha melhor, o governo fazer o que acha melhor, mas em clima de civilidade. Não. Com o bolsonarismo, a guerra vai ser mantida e o interesse público que se dane. Agora mesmo, o Bolsonaro ele tem cortado verbas para minimizar a seca do Nordeste, caminhões de água para socorrer a população num período de estiagem em que a água vai escassear muito. Ele está se vingando do Nordeste, impedindo que políticas para salvar essa gente sejam adotadas neste seu fim de mandato. Então essas pessoas vão sofrer, infelizmente, muito nas próximas semanas. Infelizmente, o que se pode fazer nesse momento é lamentar. Mas a boa notícia é que o presidente Lula tem total noção do que está acontecendo e eu acredito que o Brasil elegeu a única pessoa, o único político neste país capaz de enfrentar o bolsonarismo, porque a palavra do Lula tem muita credibilidade entre o povo brasileiro. E o Bolsonaro, ele, enquanto prepara a sua saída do governo, ele vai deixando um campo minado atrás de si. Ele vai preparando sabotagens ao novo governo, fazendo nomeações, contraindo despesas que o próximo governo não tem como pagar, está sabotando a nação brasileira. Então o Lula decidiu que para que esse enfrentamento seja feito, e vai precisar ser feito, porque vai ser necessário explicar para a população brasileira em que situação Bolsonaro deixou o nosso país. Essa é a questão. Os brasileiros precisam saber o que é que o Bolsonaro fez após ser derrotado e também aquilo que ele fez antes da derrota, mas que prejudicou muito o Brasil. Então o Lula decidiu que adotará um instrumento bolsonarista, que são as lives semanais, que foi o contato mais íntimo com a população e mais frequente. Por quê? Porque o Bolsonaro teve a dimensão que para sustentar um regime como o dele, ele precisaria manter a sua base permanentemente mobilizada. E ele vai fazer isso estando na oposição. Se quem estiver na situação não agir da mesma forma, ele vai ganhar força. Mas acontece que se o Lula usar os instrumentos que o Bolsonaro usou, não exatamente os mesmos, porque muitos são ilegais, mas usar os instrumentos para se manter conectado com o eleitorado, vai ser possível
dar esse combate. Mas, acima de tudo, é preciso, o Lula tem essa dimensão e ele já sinalizou, através do Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça, que vai para cima do Bolsonaro. Por quê? Primeiramente, por uma questão civilizatória. Minha amiga, meu amigo, as leis existem para dissuadir aqueles que queiram infringi-la. Então, quando você coloca uma pena, estabelece uma pena para uma determinada conduta criminosa, uma pena de reclusão, uma pena de cadeia, melhor dizendo, é para dar um exemplo aos que pretendam infringir a lei de que não vale a pena infringi-la. Se as pessoas infringem, violam a lei e nada acontece, isso é um estímulo para que outros façam a mesma coisa. Então, não punir o Bolsonaro pelos incontáveis atos criminosos que ele praticou ao longo dos últimos 4 anos, significa mandar um recado para todos os que estão no entorno dele e querem continuar a sua obra, e até para ele mesmo, para o Bolsonaro. Então é preciso que ele responda pelos seus crimes e todos aqueles que o ajudaram a delinquir nesses anos todos, ou que cometeram atos autônomos de delinquência. Todos esses vão ter que pagar por isso, e o Lula já anunciou que vai fazê-lo. Não vai ser fácil, porque o nível de sabotagem que o Bolsonaro preparou para o Lula é tão grande que, acredite se quiser, hoje sai a notícia de que há risco de o Bolsonaro roubar a faixa presidencial, para que não tenha faixa para ser passada para o Lula, para macular o simbolismo da posse. A posse de um presidente da República não é apenas uma festa, é um simbolismo que mostra à sociedade que o país está dando um novo passo, está ingressando numa nova era, para o bem e para o mal. Se é um bom governante, está ingressando numa era que vai melhorar. Se é um mau governante, numa era que vai piorar. Mas, de qualquer forma, é preciso marcar a transição de poder. O Lula, por exemplo, ele já acusou, ele está acusando o Bolsonaro de estar por trás dessas badernas cometidas por extremistas. E, na verdade, há notícias de que os militares, provavelmente, muito provavelmente, a mando de Bolsonaro, cometeram aqueles atos insanos em Brasília ontem. E, além de tudo isso, o TCU também se prepara para fazer uma devassa no governo Bolsonaro, uma devassa para que venha à luz do dia todos os crimes cometidos nos últimos anos. Isso é vital para o país. E a primeira ordem de Lula deve ser para desmobilizar, nesse sentido de enfrentar o fascismo, a primeira ordem de Lula vai ser aos comandantes militares para tirar aquela gente da frente dos quartéis, desmobilizar esse movimento golpista, porque é ilegal. Vejam bem, a democracia não pode admitir movimentos que proponham a sua eliminação. E o impedimento de que uma eleição justa, limpa, mundialmente reconhecida por 200 países, 190 países, na verdade, reconheceram a vitória do Lula e a integridade, não é, da eleição brasileira. Então, quer dizer, não tem o menor sentido permitir que se minta ao povo brasileiro, como estão mentindo, dizendo que há qualquer óbice em relação ao processo eleitoral brasileiro. Então, Lula vai mandar limpar a frente dos quartéis. E os futuros dos atos democráticos, antidemocráticos, que estão em curso no país, é a eliminação e supressão e submissão deles aos ditames da lei. É simples assim, não pode acontecer. E por conta disso, o Bolsonaro vem promovendo canetadas para atrapalhar o Lula, mas ele não sabe do seguinte, minha amiga e meu amigo: o Lula e o Alexandre de Moraes estão sintonizados. Depois da posse do Lula
no TSE, na posse não, depois da diplomação de Lula no TSE, houve uma festa, o Moraes foi para a mesma festa que o Lula, foram confraternizar e foram preparar as ações e conversar sobre o futuro das ações para combater a ascensão do fascismo no Brasil. Alguns vão dizer, tá aí a prova de que o Lula e o Alexandre de Moraes estavam juntos. Não é nada disso. A gente sabe que não é nada disso. O STF colocou o Lula na cadeia. O Moraes colocou o Lula na cadeia. Não é? O STF, boa parte do STF colocou o Lula na cadeia. A maioria do STF colocou o Lula na cadeia em 2018. É que eles foram vendo as consequências de prender o Lula, de permitir que tudo aquilo prosperasse. Então, é dever do Alexandre de Moraes e do presidente da República, o STF, o Judiciário e o Poder Executivo se unirem contra a ascensão do fascismo no Brasil. Essa é a questão. Então, eu quero passar aqui para o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo. Então vamos ver, a equipe da posse de Lula teme que o Bolsonaro leve a faixa presidencial embora. Eles acham que ele vai roubar a faixa para sabotar o Lula. Vejam bem, não é brincadeira um presidente que faz isso. Acho que até um adolescente pensaria duas vezes antes de fazer uma traquinagem dessa, né? E com críticas permanentes a Bolsonaro e live semanal, Lula levará tom de campanha ao governo. O título da matéria não é bom, porque não é isso, não é tom de campanha, é tom de enfrentamento político do que está sendo feito no Brasil. O presidente eleito pretende lançar mão da estratégia digital usada pelo atual chefe do Executivo. O Lula tem atacado o antecessor e ressaltado o cenário de desmonte que vai herdar. Isso é imprescindível, porque o ano que vem vai ser um ano de problemas no Brasil. As pessoas vão sentir que a situação não melhorou. E muitos, a gente sabe que as pessoas não têm um entendimento como é a administração pública. Tem gente que vai esperar que o Lula assumiu no mês seguinte e tudo já melhore no Brasil. Ele vai tomar medidas, mas vai ter que consertar o que está errado, né? E ele precisa manter essa linha de contato com a população para explicar o que ele está encontrando. Em tom permanente de campanha, o Lula planeja fazer lives semanais após subir a rampa do Palácio Planalto, segundo a colunista Bela Megali, repetindo a estratégia de Bolsonaro. Nos últimos dias, o petista tem ressaltado o cenário de desmonte que vai herdar. Esse ponto deve estar presente em seu discurso de posse no dia 1º de janeiro. Os ataques ao atual titular do Palácio Planalto já marcaram na segunda-feira a cerimônia de diplomação de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Lula voltou à carga nessa terça, quando chamou o Bolsonaro de fascista, até porque ele é fascista mesmo, né? E o Lula, inclusive, está acusando o Bolsonaro de incentivar as badernas cometidas por extremistas em Brasília. Integrantes da futura gestão elevaram o tom contra os baderneiros que vandalizaram o centro de Brasília e avisam: absolutamente todos os envolvidos estão sendo identificados. O presidente eleito diz que o atual chefe do executivo estimula manifestações nas ruas. Isso é muito importante, minha amiga, meu amigo, porque vai ser possível provar a orquestração bolsonarista e até tem dedo de militar nisso. Acredita-se, por exemplo, que o Gabinete de Segurança Institucional esteja envolvido no que aconteceu em Brasília. E a posse concorrida no TCU evidencia uma controlização da política. A Corte se debruçará sobre consulta às infrações da lei das estatais, mutação dos acordos de leniência em PPP, isenções fiscais e contas de Bolsonaro. Essa é a grande notícia. O TCU fará uma devassa no governo Bolsonaro e devem sair cobras e lagartos disso. E a primeira ordem de Lula, chefes das Forças Armadas, vai ser acabar com os atos bolsonaristas dos quartéis.
O presidente eleito quer pôr fim aos protestos na entrada de quartéis que contestam o resultado das urnas. Isso, na verdade, já tinha que ter sido feito pelos próprios militares. Mas se eles não fazem, o Lula é o chefe deles. Acabou. Ele vai dizer que tem que tirar e eles vão ter que tirar. Não tem muito o que fazer, a menos que queiram dar um golpe de Estado, não é? E o futuro dos atos antidemocráticos e a segurança para a posse de Lula foram mapeados aqui por essa reportagem do jornal O Globo e mostrando que, enquanto a polícia investiga os autores dos atos de vandalismo, o governo de transição reagiu. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-governador Flávio Dino, disse que o Estado brasileiro tem o dever de agir. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chamou Bolsonaro de cúmplice. E, na verdade, há uma forte suspeita de que o Bolsonaro preparou esses atos lá em Brasília. E ele, além de tudo isso, ele tem preparado canetadas, nomeações, empenho de verbas para sabotar o ex-presidente Lula. Está aí ele com a caneta, né? Que ele sempre disse que essa caneta teria poder, tal. E ele continua fazendo uso da caneta, mesmo sabendo que o Lula, ao assumir, vai anular tudo o que ele fez. Mas vai dar trabalho, e é isso que ele quer, atrapalhar. Porém, aqui o Lula e o Moraes estão sintonizados. Isso significa a união do poder executivo com o poder judiciário. E o poder legislativo está sendo trabalhado para que, pelo menos, não haja sabotagem. Mas já é tranquilizador o fato de que o judiciário e o executivo têm a mesma visão sobre o que deve ser feito no Brasil. Então, minha amiga, meu amigo, nós estamos num momento aqui de encruzilhada, ainda não terminou, o Lula precisa assumir, não é? O Lula precisa assumir o cargo de presidente da República, haverá tentativas de atrapalhar essa transmissão. Prepare-se, tenha na sua cabeça, não se assuste, mas prepare-se, porque haverá sim uma tentativa de impedir a posse de Lula, de tumultuar a posse de Lula. Tem gente conspirando forte para isso, e o que todos nós temos que fazer é nos mantermos atentos, porque não vai existir no Brasil, infelizmente, não é, para quem está cansado da política, não vai existir no Brasil aquela coisa de acabou a eleição, todo mundo esquece de tudo e só vai pensar em política novamente na eleição seguinte. Não vai dar para fazer isso no Brasil. Há uma ameaça à democracia nesse país, que ela só não vai prosperar se houver vigilância da sociedade. Então você que está assistindo esse vídeo, mantenha-se vigilante. A política tem que fazer parte do seu, do meu, do nosso cotidiano, para que a democracia seja preservada no nosso país, pelo menos enquanto, minha amiga, meu amigo, houver a ameaça fascista em relação à democracia brasileira. Mas sempre lembrando o seguinte: um povo que fica alheio à política do seu país é um povo dominado, é um povo que vai ter problemas sempre, porque a política e os políticos têm que ser colocados sob eterna vigilância. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar o meu melhor abraço para todo mundo.